Eu acho que esse negócio de não seguir padrão já me persegue, eu acho que desde o dia que eu nasci, né? Minha mãe fala que eu nasci sexta-feira da paixão. Meu Deus do céu! Quem é você? Quem é a Fabiana? Me conte sobre suas origens. Há muita gente. Um sonho para peixe que você tem em relação às situações que você viveu assim como secretária. Teve alguma assim situação que te marcou muito? E a pergunta final que não quer calar é quem é o grande amor da sua vida? Não, por enquanto eu acho que esse amor da minha vida tá vindo de jegue. Ah, tá difícil, tá né? Demorando. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Oi pessoal que está nos assistindo, estou recebendo hoje minha querida Fabiana. Nós marcamos essa entrevista já tem tempo e está aí no embora para gravar. Conseguimos hoje, estamos aqui na Beira Rio, da nossa querida cidade de Peixe. Ela conseguiu vir de Brasília e a gente arrumou esse tempinho aqui nesse entretempo do carnaval para a gente conversar. Seja bem-vinda, Fabiana. É uma honra, um prazer muito grande te receber, conhecer um pouco da sua história, da sua vivência como um peixense que inspira muitas pessoas, né? Que inspira não só a mim, mas eu acredito que muitas pessoas da nossa cidade. Obrigada, Josivan. E eu queria, para começar a entrevista, saber quem é você, quem é a Fabiana, me conte sobre suas origens. Bom, primeiro, boa tarde. Vai me desculpando as falhas vocais, mas tem sido muito conturbado o carnaval, né? A gente não tem muito tempo. Mas eu também gostaria de aproveitar, antes de responder a sua pergunta, Josivan, de agradecer, né? Você tá aí com um canal super top, né? É o blogueirinho mais famoso de Tocantins, na minha opinião. E quando você fez a enquete, sugerindo que as pessoas citassem quem gostaria de ser, que fosse entrevistada, e meu nome ter sido um dos cogitados. Então isso me causa um certo lisonjio. Agradeço demais aos seguidores do Josivan, né? E assim, brigadão mesmo. E dizer que eu sirvo de inspiração para muitas pessoas, ou que fosse para uma, já era para mim motivo de estar aqui quase explodindo, mas para você então, eu fiquei agora emocionada. Eu não sei como é que vai ficar essa situação, mas é muito bom, muito gratificante. E aí vamos para a pergunta, quais são suas origens? Quem é a Fabiana? A minha origem eu sou uma pessoa de origem de uma família mineira e de uma família de goiano, né? Que a Peixe era Goiás, então, por consequência. Aí teve uma união. Eu sou filha da Dona Rosa da Vila, né? Do Ilso Mineiro, assim conhecido. O vovô e a vovó da parte materna é o meu avô Altino, meu pai em memória, que já não está mais entre nós, minha avó França também, que é muito conhecida. Meus avós paternos, a Dona Geralda e o vovô Marcílio também, que já não está mais entre nós. Então a minha origem parte desses pilares. E como é que foi a tua infância em Peixe, assim? Eu tenho certeza que você não foi uma menina muito quietinha, daquela, né, que segue os padrões aí, foi uma menina mais agitada. Me conte sobre essa história. Eu acho que esse negócio de não seguir padrão já me persegue, eu acho que desde o dia que eu nasci, né? Minha mãe fala que eu nasci sexta-feira da paixão. Meu Deus do céu! E eu nasci num dia muito tenso, né? De Jesus Cristo, imagina. Então acho que por conta disso eu sempre fugi de alguns padrões. Eu não vou pontuar a minha infância assim de uma maneira que eu não me orgulho muito, né? Porque minha filha vai estar assistindo e aí depois tem coisa que eu não conto, né? Mas eu era, digamos assim, um pouco fora do padrão, né? De todos os padrões, inclusive. Eu frequentei todas as escolas de peixe, graças a Deus. Mas eu tenho muita história para contar, mas quem tiver curiosidade, depois a gente conversa assim, porque tem muitas coisas, sabe? Não daria, mas eu fui uma pessoa inconstante, digamos assim, uma criança inconstante. Com certeza. Da Fabiana, da infância, adolescente, o que mudou para cá, para Fabiana, hoje mãe, já depois de muito tempo de história? O que você ainda guardou de si, que é característica sua, que ainda carrega, mas coisas que você deixou, assim, o que mudou, assim, na sua vida? Pode ser coisas em geral, assim. Assim, graças a Deus que a metade da Fabiana da infância não foi trazida para minha vida adulta. Mas você sabe que eu acho que quando eu falo que eu não gosto de pontuar muita coisa, assim, briga
Criança brigar, criança fugir de casa, correr, cometer essas desobediências. Eu acho que isso, em alguns aspectos, é imensamente relevante. No meu caso, por exemplo, eu vejo a Fabiana destemida da infância, a Fabiana que é destemida hoje também. Sei. Porque eu morro de medo de sapo e de rã. As únicas coisas, o resto a gente bate de frente. Então, assim, eu não sou uma pessoa medrosa, né? Eu brincava muito com o menino homem e assim, era um pouco rejeitada pela classe, né, das coleguinhas, mas assim, eu não deixava por menos também, que eu nunca gostei de ser uma pessoa deixada de lado por questões exatamente desse meu jeito, de algumas imposições. Eu nunca achei que eu devesse concordar com tudo, eu acho que era muito por isso que eu vivia sendo excluída das brincadeiras das meninas e acabava bem recebida no grupo dos cueca, né? Mas essa Fabiana de antes, ela tem essa mesma característica hoje. Da questão da impositividade. Às vezes, eu sei que eu me excedo, porque nem sempre eu sou certa e nem você é certo. Mas eu acho que é relevante você pontuar, questionar, porque quem questiona você ou você questionar alguém precisa saber qual que é a origem do questionamento. E se a gente não questiona, se a gente não discute, se a gente não dialoga, as coisas ficam numa subjetividade nesse relativismo que nós estamos vivendo hoje. A gente não consegue mudar nada, né? Nada. Eu fui uma pessoa muito inconstante, né? De ver algumas questões, mas por que é isso? Por que tem que ser assim? Por que não pode ser de forma diferente, né? E aí, assim, até que me convençam, do contrário, eu aceito e vamos seguir felizes desses para aí, sempre. me convença de que o que eu tô pensando aqui não tá certo, porque... Sim, então essa Fabiana tem muito disso ainda, né? A questão também eu sempre fui uma pessoa alegre. As meninas, minhas amigas, as que me conhecem bem, elas costumam dizer assim, poxa, Fabiana, você já passou uns perrengues grandes na sua vida. Como é que você consegue rir? Nem parece. É porque eu procuro ver a questão do fim de tudo. Não há sentimento bom que permaneça para sempre e também não há sentimento ruim que permaneça para sempre. E eu entendo que a angústia que a gente traz no momento no coração, ela só pode ser curada se você se curar, né? Se você se entristece por causa daquilo, se você leva uma coisa muito além do que ela deve ser ida, ela cria uma proporção muito maior e às vezes você se perde. Então e também esse meu jeito é o meu jeito peculiar de ser, peculiar não, quem não é, muitas pessoas são alegres, mas eu sou. E eu sempre gostei de, por exemplo, contar piada não, porque nem eu entendo as piadas que eu ouço. Mas de uma maneira ou de outra, na brincadeira, eu sempre arranco umas gargalhadas, sabe? De alguém que eu vejo que tá assim meio cabisbaixo, daqui a pouco tá alegre. Né? Então assim, eu sempre tive essa característica também, que é da Fabiana danada. Lá da infância, que ficou lá na infância, mas assim, eu ainda tenho esse jeito, senso, né, divertido de ser. Tá certo. E a Fabiana cresceu, se tornou mãe e se tornou uma pessoa pública, né, foi secretária nossa por muitos anos aqui em Peixe. E eu queria saber como é que foi essa experiência de ser secretária, de entrar para a vida pública, assim, em Peixe. Na verdade, essa publicidade da minha vida, ela sempre esteve um pouco exposta desde minha infância, que eu acho que o povo do Peixe tudinho me conhecia, por causa, né, desse jeito da Fabiana. Mas não era só pro mal não, gente, também tinha pro bem. Fabiana apresentava na escola, Fabiana gostava de dançar, Fabiana gostava de conversar, de apresentar as coisas tais, né, porque senão eu tô me detonando pra falar, meu Deus, quem era essa anja, né? Mas eu sou uma pessoa... E me perdi. Sobre ser secretária aqui. Tá. Então a questão da publicidade, ela nasceu com uma oportunidade, primeiro, né, ainda na gestão da ex-prefeita Neila, de ser diretora do hospital. Né? E olha, que na minha lembrança, o que marca a minha trajetória profissional, apesar de que muitas pessoas que não me conhecem, criaram uma imagem da Fabiana, e é o que acontece sempre com a maioria das pessoas quando não conhece, mas poucas pessoas sabiam que eu, desde os meus 12 anos de idade, que eu trabalho. Eu quis ir embora de Peixe um dia, pedi para minha mãe, e ela me deixou ir morar com a minha tia,
E aí lá eu cuidava de 2 sobrinhas, aí depois eu fui vender sapato na feira de Planaltina, e aí eu ganhava aquele dinheirinho ali das comissões. Então, desde pequena, eu sempre fui, assim, muito independente. Eu acho que foi isso. E essa questão da vida pública, quando eu retornei, que a minha vida foi sempre foram idas e vindas, Brasília, peixe, Brasília, peixe, Brasília, peixe. Eu não tive, assim, uma questão, assim, de ficar muito tempo, mais de 10 anos, por exemplo, como da última vez agora que eu tive que ir embora, aconteceu. Mas a minha iniciação na vida pública, primeiro foi com a oportunidade de trabalhar no hospital, que é um lugar que, como eu comecei a dizer, marca a trajetória profissional da minha vida, como sendo o lugar onde eu mais amei trabalhar. Todo mundo dizia, eu que não quero ir para o hospital, aquele lugar difícil. Não sei se é porque eu sempre gostei de dificuldade. Caí no hospital. E é para mim hoje um lugar muito, muito especial. As pessoas dali são muito especiais. Ainda mais, se você me permite, quando eu saí do hospital, eu despedi da galera na sexta-feira. E na segunda-feira protocolaram um abaixo-assinado com a prefeita de 290 assinaturas, pedindo para eu não sair. Nossa. Isso me deixou contente. Quando alguém diz que você erra, você tem que ser humilde para poder entender se realmente você não está errando, porque a maioria das pessoas, elas tendem a confrontar. A gente nunca se admite errante, né? Mas naquele momento, quando eu vi aquele tanto de assinatura que até hoje eu guardo com muito zelo, eu pensei, cara, eu devo ter agradado 290 pessoas, porque ninguém foi obrigado a assinar, sim, né? Com certeza. Um abaixo-assinado é um mecanismo democrático, inclusive, diga-se de passagem, acho que muitas coisas seriam resolvidas se a população se colocasse dessa maneira, né? Uma assinatura que não foi obtida por obrigação, mas por vontade própria, me deixou feliz demais. Nossa. De saber, poxa vida, alguma coisa eu fiz de bom na minha vida, né? Nem que seja ter ficado aquele período e ter sido reconhecida por algumas pessoas, né? Então, assim, certeza. eu gosto muito, um beijo muito grande para algumas pessoas que ainda permanecem lá, porque a gente tem uma rotatividade muito grande na questão dos trabalhos municipais, mas a maioria que são efetivos ainda ali se encontram e eu gosto demais deles. Que bom. O hospital é meu coração profissional. Nossa. E aí, como é que você foi parar na Secretaria de Assistência Social, assim? Então, aí já no segundo mandato da ex-prefeita Neila, aconteceu o convite para ser secretária de Assistência Social, e eu recebi sem medo, porque eu procuro não ter medo, assim, mas com uma certa insegurança, porque o que é novo é desconhecido. Sei. E lidar com o desconhecido é um pouco agoniante, não sei, ele causa uma certa angústia. Mas a gente aceita os desafios, né? Agora, o negócio do desafio maior, sabe o que eu achei? Que eu ia chegar na secretaria e ia ter que dar gás, dar cesta básica e pagar água e energia. Eu falei, maravilha de secretaria, que coisa boa, né? Me ferrei, literalmente. Nunca vi tanta técnica que pressupõe os preceitos básicos da assistência social. Porque a gente, quando vai assumir um cargo público ou qualquer oportunidade que a vida nos ofereça, primeiro você tem que conhecer. Eu nunca tive também o perfil de ser fantoche de ninguém. Então, para você poder não ser fantoche de ninguém, você tem que se ponderar das questões, do que pode, do que não pode, até porque na minha gestão enquanto secretária, eu procurei de uma maneira democrática tirar um pouco da visão antiquada do que estabelece a primazia da assistência social. Primeiro, não é ação social. Isso eu respeito, porque é uma questão cultural, mas
tem pessoas que são qualificadas, têm um certo conhecimento e insistem no velho. Ação é uma coisa pontual. Assistência nunca poderá ser pontual. Já tem que ser uma coisa contínua, né? E eu procurei em todas as reuniões que a gente tinha do Cadastro Único, do programa Bolsa Família, que eram das oportunidades que a gente tinha de falar com a galera, com a sociedade mesmo, com as famílias beneficiárias do Cadastro Único, e que tinham perfil de estarem inseridas nos programas socioassistenciais, falava muito dessa questão. Eu não concordo, por exemplo, que uma família que tem a sua vulnerabilidade em ênfase hoje, tenha que ser assistida toda semana com uma cesta básica. Sou contra isso. Eu sou contra você pegar um papel aqui de sua energia e ele pagar. E a minha situação não vai mudar a sua situação. O que a gente tem que fomentar isso, eu tenho certeza que eu procurei fazer, porque foi um trabalho também que eu desempenhei com prazer, né? Que é de oferecer uma certa oportunidade para que as famílias que se encontram na situação de pobreza e miséria, e olha que nós temos muito no nosso município, eu não imaginei que fosse tanto, né? Mas que essas famílias tenham a oportunidade de ter o emprego, então você tem que oferecer um curso, né, de promoção de emprego e renda. Aí você ampara a questão da gravidez precoce, como? Fazendo sensibilizações, inserindo essas jovens nos veículos públicos de saúde, introduzindo, andando em parceria, porque nós temos o tripé que tem que andar junto, que é a saúde, educação e assistência social. Então, assim, na sua vulnerabilidade, que nem todas as vulnerabilidades são iguais, mas todas as famílias têm que ser acompanhadas na sua vulnerabilidade, inseridas nos programas assistenciados e atendidos da maneira que eles necessitam. Né? De uma maneira contínua, não de uma maneira pontual. E para você, qual a importância dos programas sociais? Porque a gente viveu uma fase aí de muita negação, de criticar mesmo os programas que ajudavam essas pessoas que não tinham praticamente nada, né, para ter ali um pouco de sobrevivência. Mas e na sua visão de gestora, assim, esses programas, eles eram essenciais para essas famílias? Como é que eles funcionavam, assim, os mais principais? Eu tenho 3 programas, assim, da minha paixão, que eu pude ser testemunha ocular de como eles funcionam na vida, né, de quem necessita desses tipos de programas. Dentre eles, eu tenho um carinho muito especial pelo Pronatec. Pronatec, nós tivemos, inclusive, algumas vindas de técnicos do Sebrae, do Senac, porque o Pronatec é um programa do Sistema S com assistência social, né? É um convênio que existia. E você via a mudança de vida das famílias, por exemplo, que participavam do Pronatec. Tinha padeiro que virou confeiteiro. Tem gente aqui no Peixe hoje que até hoje vive de vender coxinha, que realmente se qualificou. Outras fizeram curso de cabeleireira, outras fizeram curso de digitação, secretariado. Então, esses programas, eles permitem que as pessoas que não têm condição, elas tenham alguma qualificação de iniciação para a vida no mercado de trabalho. O que eu gostaria, por exemplo, assim, tem a oferta, no caso do veículo público, que é o equipamento de assistência, mas nós não temos as oportunidades de onde se empregar. E assim, toda vida, e eu não estou aqui trazendo para o âmbito político, de forma alguma, mas de uma maneira geral, a gente sempre soube que o peixe sempre precisou de geração de emprego. A prefeitura não aguenta, entendeu? Suportar a quantidade de funcionários que vivem somente em função da prefeitura. Nós temos uma terra, eu vejo a Roseirão, inclusive gostaria até de mandar um abraço para ela, o quanto a visão empreendedora desta mulher é um símbolo de incentivo, sabe? Quando as questões turísticas são pontuadas, realmente, gente, olha isso aqui acho que parte inicial das oportunidades que nós poderíamos, né, obter. E assim, muitas famílias dessas, inclusive, que estão inseridas nos programas por terem necessidades econômicas, né, emocionais,
teriam oportunidade, né? Nós temos a questão da pecuária aqui, que é muito forte, nós temos o nosso turismo, que é carro forte, nós temos a questão dessa extensão territorial, da logística, inclusive, né? Porque o Tocantins em si já é um estado que liga os outros estados com muito mais facilidade. O peixe também, ele está numa localização favorável, né? Então, assim, eu acho que eu ainda espero o dia que muitas pessoas não tenham que ir embora por conta somente da opção de emprego na prefeitura, né? Com certeza. Agora, pegando o gancho sobre esse cenário atual e aí em relação às situações que você viveu assim como secretária, que eu sei que você teve a oportunidade de conhecer muitas realidades difíceis do município, mas teve alguma assim situação que te marcou muito, situações assim de encontrar famílias em situações assim que você parou e falou, não, meu Deus, meu município tem isso, porque eu já tive situações assim que eu falei, não, meu Deus, que mundo que eu estava vivendo que eu não via isso. Exatamente, pegando um gancho nessa sua última fala, a gente não conhece a dificuldade das pessoas, é porque a gente está muito acostumado a olhar só para o nosso umbigo. Eu fico pensando, e uma das razões hoje que me fez me tornar um pouco mais forte nas questões das minhas dificuldades, das minhas tristezas, angústias, preocupações, foi exatamente ver que tem pessoas muito pior do que eu, sabe? E aqui eu não posso, tem muita coisa que a ética nos impede, né, de dizer. Mas tem uma família lá pelos lados da região de Vila São Miguel, que eu visitei, a casa dela ainda era de adobe e ela tinha 8 filhos, essa mãe. Nossa. 8 filhos, e ela vivia numa situação de extrema pobreza mesmo. O pai das crianças era só um, né? Mas sumiu, nunca mais voltou, não dava notícia e ela não tinha como trabalhar, não tinha como levar essas crianças para poder estudar, porque ela morava num lugar muito longe, parte dos meninos era pequeno, entendeu? Os outros iam andando até não sei que distância para poder pegar o ônibus da rede municipal, né, de transporte, que levava para... E ela chorou muito conversando comigo. Isso me marcou muito, porque eu tenho uma filha sozinha. E você vê que você não pode alimentar todos os dias aquela galerinha ali de 8 pessoas. Nossa. É muito complicado. Você vê a pessoa numa água de feijão e um arroz que ela tem que fazer como Jesus Cristo fez, né? Dividir o pão. Sim, multiplicar, e multiplicar, né? Multiplicar o pão é muito complicado. E essa família eu tenho, na minha lembrança, eu já tive a oportunidade, depois de sair da secretaria, de ir até a casa dessa família, quando eu trabalhei no Rural Teams, né, o ano passado. E aí eu fui para aquelas bandas, aproveitei e fui lá. Mas eu trago na minha lembrança essas dificuldades, que é só uma das que me marcou. Essa foi a que mais me marcou, pela questão da quantidade de pessoas numa só casa sofrendo aquele tipo de vulnerabilidade. Mas outras coisas muito marcantes, assim, não seria possível pontuar nesse intervalo. Eu imagino. A pergunta que eu tinha colocado aqui próxima já era sobre o que mudou, assim, após você ter passado pelo hospital, pela secretaria, o que mudou na sua visão, que eu tenho certeza que a gente entra com uma ideia, né, e quando termina, nossa, não foi nada, muito daquilo que eu talvez achava. Com certeza. Eu nunca subestimei nada que eu fosse fazer. Nunca, por exemplo, falei, isso aí vai ser mamão com açúcar. Não. E, inclusive, eu acho que o resultado é muito disso aí. De você não achar que você vai encontrar uma coisa muito fácil. Sim, porque flores, não né? existe flores. Mas eu procurei e tive a oportunidade de conhecer muitos municípios do nosso rincão do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer a realidade da parte vulnerável de uma sociedade, né? Eu tive, por exemplo, em Roraima, que é um lugar muito, muito complicado. Eu tive, por exemplo, em São Paulo, na Cracolândia, que eu costumo dizer que ali é o inferno em vida, onde você anda e as pessoas sabem. Que, quando você tem uma ideia você em dezembro agora eu fiquei horrorizado. Eu saí de lá com o coração dói. Aquilo quando eu iniciei na secretaria, a primeira viagem que eu fiz foi a São Paulo. Falei, meu Deus, eu não vou aguentar
Meu Deus, que coisa que até hoje, quando eu lembro, mexe comigo de ver aquelas crianças junto com os pais, e os pais naquela vida, sabe? Que mais me marcou também. Me marca aquilo, me marca. E isso também me angustia, porque a falta de investimento público nas questões básicas, elas não são feitas. Porque eu acho que a droga de um jovem outro, hoje, é muito por causa das faltas de oportunidade. É por causa da vivência familiar, porque na minha opinião, todo cidadão que tem a sua formação, para o bem ou para o mal, tem o seu nicho familiar como básico, o principal. Então, as famílias hoje, elas estão carentes de quê? De oportunidade de emprego. Isso gera o quê? Dificuldade no matrimônio. Dificuldade no matrimônio gera o quê? Gera facilidade para entrar no alcoolismo, na droga, e os filhos ficam a ver navios. Sim. Outra coisa muito importante, separação. Todos os pais, gente, que se separam, percebam a questão da alienação parental. Sim. São marcas que elas podem não apresentar na sua maneira de verificar, mas aquilo fica. Eu tive e tenho essa preocupação sempre, porque o reflexo dos nossos filhos são os nossos... Aliás, exatamente, o reflexo dos nossos filhos somos nós, pais, né? Então, essa questão da droga é uma questão também que me preocupa demais aqui no Peixe. Porque eu vi uma galera aí pequena que eu vi nascer e hoje estão aí em uma vida que é muito difícil de ter volta. Imagina. E é por isso que eu acho que as políticas públicas, elas deviam ter maior oferta de programas de sensibilização, de enfrentamento. Sei. Talvez, quem sabe, protagonismo juvenil não seria um dos fatores, porque tem que ser feito alguma coisa. Sim. A gente não pode simplesmente viver com essas mazelas sociais na nossa cidade, ao nosso redor, e simplesmente achar que vai passar. Não vai passar. Não. Sabe? Hoje são eles, amanhã pode ser minha filha, seu filho, o neto, e assim, é uma epidemia, a droga é realmente uma epidemia, é o câncer da nova geração. E ela é um fator que complica todas as outras áreas da nossa vida, da nossa família, né, da questão da segurança. É um destino da família, do seu futuro, né? E uma das questões também que me marcou na época da secretaria, que tiveram jovens, que nós conseguimos encaminhar com o pessoal da época do Conselho Tutelar, grandes profissionais a quem tenho imensa admiração, inclusive, encaminhar, mas você vê que um jovem não ficava e voltava, aquilo era muito complicado, sabe? Vontade de pegar ele lá e prender assim, selar e ficar, você vai ficar aí, tratando, mas não dava, sabe? Então, por isso é que eu acho que devia ter um desenvolvimento de um projeto de enfrentamento, de prevenção, né? Com certeza, muito essencial. Sim. Está beleza. Sobre essa... Aí no ano passado você foi embora para Brasília. E aí acho que foi um momento difícil, assim. Me marcou muito quando eu vi o texto. Fabiana, ela publicou uma foto e um mini texto lá falando que ia embora. Aquilo me partiu o coração, porque eu falava, gente do céu, por quê, né? Eu me vi na sua situação, eu fui embora também de Peixe em 2013 para estudar, mas de qualquer forma eu sabia que aqui eu não tinha muita oportunidade, eu tinha que sair para fora. Sim. Eu fui para Gurupi, bem aqui pertinho, mas eu tinha que sair. E como é que foi essa história para você sair, assim, foi muito difícil? Como foi tomar essa decisão de, não, eu vou ter que largar minha base aqui, vou ter que alçar novos ares? Assim... Até a gente fica um pouco emocionado, Josivan, em dizer, porque a gente faz um plano e Deus faz outro, né? Eu estava desempregada e eu, graças a Deus, uma pessoa, Deus colocou esse anjo na minha vida que me deu a oportunidade de dizer para onde eu queria ir. No momento eu não gostaria, eu queria sair um pouco daqui, do Peixe, para eu poder dar uma respirada, dar uma espairecida, realmente tentar, porque eu nunca fui uma pessoa que tive medo dos desafios. Então eu estava com vontade de ganhar o mundo. Só que o destino, ele é traiçoeiro. Às vezes a gente nunca tem só alegria na vida. Porque aí teve questões na minha vida familiar, né, na vida, acho que todo mundo ficou sabendo o ocorrido, né, na questão de saúde que houve na minha família. E então, para mim, depois foi muito penoso eu ter que ir largar minha mãe, largar, assim, a minha família, meu irmão, e deixar eles num momento tão difícil, né? Só que tem
escolhas na nossa vida que não tem como não serem tomadas. Aí eu pensei, porque eu sempre fui uma pessoa que procura ter muita fé. E aí eu pensei, eu falei, não, eu vou embora e eu vou procurar uma forma de ajudar daqui, porque aqui, assim, na questão de amparo, de saúde, tem uma gama de suporte, né? Então eu poderia estar fazendo esse elo de ligação e vindo também sempre que posso, mas eu sofro demais longe da minha cidade, eu sofro demais longe da minha família, eu sofro demais de não poder estar aqui o tempo todo. Eu sinto falta dos meus amigos, eu sinto falta da minha história. Porque eu sinto que eu tenho uma história muito bonita no Peixe, né? De amizade, de questão pública, de questão da minha família, dos meus, de tudo, sabe? Acho que isso me dificulta um pouco a adaptação, apesar de estar muito bem, de estar trabalhando num lugar bacana, de já ter tido a oportunidade de promoção, graças a Deus, em muito pouco tempo, né, que eu estou trabalhando. Mas o peixinho de açúcar, ele é doce. Faz falta, né? Mas esse doce faz falta. Imagino. E tu tem planos de voltar para Peixe como um exímio peixense? Eu vou dizer uma coisa pra tu, eu nunca falo dessa água, eu não vou beber. Porque eu dizia assim, eu morei muito tempo em Brasília, eu falava assim, minhas primas tudo pega no meu pé, eu falava, Deus que me livre de Brasília, não quero saber mais de morar em cidade grande de jeito nenhum, acordar cedo, pegar buzu. Não, aqui ó, tem tudo, tem minha casa, tem minha família, tá tudo pertinho, eu cansei de andar de bicicleta. Olha onde é que eu tô. Então, assim, eu tô lá, né? Mas o futuro a Deus pertence, vai que cola. Tá certo. Volto mesmo. Agora vamos para uma parte mais descontraída da nossa entrevista. Eu quero saber algumas curiosidades que eu tenho em relação a você. Eu sei que você foi menina que pulou muito carnaval aqui em Peixe, né? E na sua época, assim, teve algum cantor, uma banda que marcou muito sua adolescência? Josivan, você tá falando como se eu nascesse no tempo do rock, né? Não, é porque ela é um pouquinho mais velha do que eu, um pouquinho, assim. É verdade. Luiz Caldas. Meu Deus. Menos, acho que Luiz Caldas é um pouco também, mas eu lembro de Luiz Caldas. Mas não foi assim o lobby da época. Eu gosto muito de pequena, de Banda Eva, que era a Veveta, né? Da qual eu sou uma fã particular, né? Também. Mais conhecida como Ivete Sangalo, né? Já deve ter escutado aí a Ivete Sangalo falada. E eu gostava muito de Chiclete com Banana, né? Até hoje. E essa galera aí, ai meu Deus, como é que é? A harmonia do samba, o tchan, né? O tchan. Até hoje eu não dou conta, nunca, nem quando eu era mais jovem, eu não conseguia descer o tchan, e agora mesmo que não vai, né? Não vai mesmo. Mas era uma galera boa, umas músicas assim sadias, sabe? Sei. E eu gostei sempre, toda vida, de pular carnaval, mas o meu carnaval sempre foi um carnaval sadio, graças a Deus, nunca saiu assim dos eixos. Tá certo. Hoje a gente está muito no celular, né? 24 horas a gente resolve nossa vida pelo telefone. Eu sei que você também acompanha muitas redes sociais, assim. Na internet, qual rede social que você mais gosta, assim? Facebook, Instagram? Eu vou nas tendências, né? Nas tendências? Agora as tendências é o Insta. Apesar de que ainda não sei mexer em muita coisa, eu levo uma surra, Josivan. Fico com maior vontade de fazer aquelas brincadeiras, aqueles, como é que... É filtro que chama, que aí tem filtro de pergunta, de tudo. Quem fez isso. Mas o Instagram tá em evidência e eu tô lá. Eu ainda tô insistindo. Daqui a pouco eu vou ficar... É assim mesmo, tem que acompanhar. Mas eu gosto muito do Instagram, acho que é uma coisa mais... É uma ferramenta mais sucinta pra você poder saber da vida de todo mundo, né? É verdade. Famosos, gente. Não é do povo, da peixe, não. É dos famosos. Serve também. Acaba contribuindo, né? Sim. Tem algum artista, influência que você mais acompanha assim, nas redes sociais? Eu gosto muito da Cris Canelli. Que é uma palestrante empreendedora muito renomada no país. Eu gosto muito dela. Ela tem uma, não sei se é pela questão feminina dela, e eu acho que nós temos tomado um espaço muito
importante, né, na questão do feminismo, e ela consegue formar empreendedores no país todo, né? E o instituto pela qual ela faz as palestras é um instituto muito renomado. Eu sou seguidora dela, sou muito fã dela. Que bom, que massa. Sobre a sua conexão com Deus, você falou pra mim que é uma pessoa muito de estar com Deus, né? De ter essa conexão que é muito importante. Qual é a sua religião e como é que foi essa história, assim, dessa fé que você tem, de onde ela vem, né? Na verdade, Josivan, eu sou uma pessoa católica, apostólica, romana. Só que eu às vezes mereço umas surras, porque o povo, né? Que a gente nunca segue um rito. Sei. Né? Que é obrigação da gente seguir. Mas nós somos seres humanos. Apesar de que essa justificativa às vezes é pra gente botar o lixo debaixo do tapete. Mas a questão da relevância da minha fé é sempre uma que quando eu me entendi por gente, eu entendi que eu tinha nascido sexta-feira da Paixão, me fez refletir muitas coisas e me aguçou a curiosidade para conhecer Jesus Cristo. Poxa, se eu morri no dia desse cara aí... Se eu nasci. Se eu nasci no dia que esse cara morreu, eu vou... E eu fui tendo sempre cada vez mais curiosidade para poder conhecer a história, né? E assim, sempre fui uma pessoa frequentadora das missas, né? Mas assim, com profundidade você só conhece quando você se dispõe a conhecer. Eu nunca tinha tido a paciência de ler a Bíblia, porque eu tinha preguiça de, lógico, aquele tamanho, ainda tem o Antigo e o Velho Testamento, o Novo e o Velho, então é muito trabalho. Mas você sabe que quando você começa, você se coloca na história e aí você vai criando. E essa questão da fé é você acreditar que não importa a circunstância, o dia de amanhã sempre vai ser melhor, porque Ele prometeu. Né? E quando a gente tem um ditado até que fala, quando é que vai dar certo as coisas? Quando a sua fé for maior do que a sua dúvida. E eu acho que o principal é acreditar mesmo que aqui, nesse momento, em todos os momentos da nossa vida, Ele está sempre presente. E quando a gente passa as dificuldades, as quedas, os tropeços que a vida nos dá, a gente tem que se manter firme pela fé, porque se nos falta fé, nos falta tudo. É verdade, né? É o nosso sustento, né? Exatamente, eu acho que ele é o cara mesmo, né? Jesus Cristo é o cara mesmo, é o que tem total conexão e poder de interceder por nós junto ao cara lá de cima, né? Sim, que é o dono de tudo. Então ele é o cara. Tá certo. Né? Vamos continuar aqui para finalizar a nossa entrevista. Eu coloquei aqui umas perguntas rápidas para você responder para a gente. É um sonho pessoal, assim, que você ainda não realizou. Um sonho pessoal, tá aí. Alguma conquista, ser isso, ser aquilo. Tantos anseios na minha vida. Sabe o que eu queria ser? Eu disse uma vez que meu sonho era ser diretora da Petrobras. Mas aí com a parada do mensalão lá, não tá muito... Aliás, da Lava Jato. Não tá em auge, não. Não é, a Petrobras deixou de ser assim meu ponto. Eu acho, Josivan, que um sonho pra minha vida é conquistar o objetivo e a meta que eu traçar no momento. Nesse momento eu tenho algumas metas, alguns objetivos. Dali pra diante eu vou ter outras. Então o meu maior sonho é conseguir concretizar tudo que eu colocar como meta e como objetivo, com muita vida, com muita saúde, com muita humildade, com muita dignidade, com muita força. Com certeza. É uma música que representa esse momento da sua vida? Tem alguma assim? Essa de agora? Que você tá ouvindo, que de algum cantor? A música da minha vida, eu acho que é a melodia da minha vida, minha nota musical preferida. A minha cara é Pequena Eva, né? Sei. A Odisseia Terrestre. Um clássico, né? Sempre, em todos os momentos da minha vida, essa música é um marco pra mim. Acho que ela marca em todos. Eu imagino. Ainda mais nessa época de carnaval, né? Que aí você revive. Nossa, é um clássico pra muita gente. Pra muita gente. Um sonho pra Peixe que você tem? Eu tenho um sonho pra minha cidade. Eu tenho um sonho, primeiro, que todas as pessoas que participam do crivo eleitoral, elas tenham em mente que, primeiro, uma gestão ela demora 4, no máximo 8, muito provavelmente daqui um pouco 5. Que eu espero o dia em que a reeleição há de acabar. Mas que as pessoas não tenham como um fator
tão redundante a questão da perseguição com as pessoas que foram contrárias à sua opinião. Sim. Quer dizer, eu governo para quem votou em mim, quem não votou, sabe? Eu acho isso de um regresso, de um retrocesso eminente em qualquer sociedade. Com certeza. Porque nunca se avança se você escolhe prejudicar e escolhe promover. Eu acho que isso não é o fator primordial para um gestor que entra numa concorrência eleitoral justamente para poder dar um amparo que a sociedade necessita. Sim, com certeza. Porque se eu penso na questão individualista, eu não preciso concorrer ao pleito. E outra coisa, eu também espero o dia em que as pessoas tenham em mente que para você ser o meu candidato, eu não preciso ser seu amigo, você não precisa de me dar carrinho, não precisa ser meu parente, você não precisa ser meu tio, meu primo, você não precisa de fazer mudança pra mim, você não precisa de pagar cerveja pra mim, você não precisa de bater no meu ombro, de visitar minha casa, de me dar nada. Você só precisa de ter capacidade técnica e social e de poder defender a sociedade naquilo que a necessidade se fizer no momento. Aqui tem muito isso, vou votar em fulano porque fulano é meu amigo, porque ciclano é meu amigo, porque ciclano fez isso por mim um dia da vida. E depois vota, fulano não atende as expectativas, aí quer crucificar aquele que foi eleito. Isso eu não concordo. Porque quando você dá seu voto para alguém, você está escolhendo alguém a te representar. Sim. Então você tem que conhecer que aquela pessoa, por trás daquilo que você vê hoje, se ela é uma pessoa que tem todo um perfil de atender a sua expectativa enquanto parte de uma população. É isso que eu penso. Eu tenho esse sonho, que essa divergência pequena, boba, de perseguição, de briga, seja uma coisa relevante. Porque ao aproximar desse período, a gente já fica vendo pessoas que umas ficam em cima do muro, outras tendem a pular do barco, outras abandonam o barco antes dele decorar, sabe? De falar e a pessoa não entender, e se ofender, e se magoar, e decepcionar. E aí o rancor ser uma coisa que acaba sendo levado na condução da gestão, que no caso acaba sendo eleito. Sim, faz mal para todo mundo, sim, com certeza. É uma saudade que você tem. Pode ser de alguém, de alguma coisa, da infância, de sei lá, de qualquer coisa. Uma saudade. De um lugar, pode ser? Pode. Eu tenho... Na verdade, eu tenho saudade de tanta coisa que fica difícil assim pra mim poder, né? Escolher o mais. Escolher. Mas eu tenho saudade do rancho do meu tio Paulo. Eu tenho muita saudade daquele lugar. Aquele lugar é um lugar muito especial na minha vida. Desde que ele comprou e fez a casa que a gente sempre frequenta, eu gosto muito. Vivi muitos momentos com os meus amigos, com a minha família. Então, assim, tive a oportunidade de muitas lembranças. E eu gosto demais daquele lugar. Dessa vez nem deu pra eu ir lá, mas ainda volto. É um lugar dos muitos que eu tenho saudade. Tá certo. E a pergunta final que não quer calar é: quem é o grande amor da sua vida? Além da minha filha? Não, por enquanto eu acho que esse amor da minha vida tá vindo de jegue. Tá difícil, tá, né? Tá demorando. Meu Deus do céu, misericórdia. Mas eu tô tranquila. Que não bom. É meu foco. Nesse momento não, eu tenho outras coisas, sabe? É lógico que eu não quero ficar pra cococó. Titia não, eu já tenho uma menina, né? Eu não quero ficar coroca e nem sozinha. Eu acho que toda tampa tem seu balaio. Eu espero que meu balaio venha nesse cavalo branco, mas que ele apresse um pouco o passo. Mas eu também não tô preocupada na velocidade dele, não. A hora que tiver de ser, vai ser. Que bom. Mas o coração tá tranquilo, tá aí esperando uma pessoa que me mereça, que eu mereça também, lógico, né? Sim, vai com que certeza. Cola. Ai, pessoal, então é isso, dessa entrevista chegar ao fim. Falamos sobre muita coisa. Tô rouca, cheguei rouca, vou embora rouca. Falamos sobre muitas questões, sobre política, sobre a vida pessoal de Fabiana. Foi um prazer enorme. Se vocês quiserem assistir até aqui, compartilha, curte e leve para os amigos também essa mensagem, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter outra visão sobre a Fabiana, que não conhecia. Eu também não conhecia várias coisas que ela falou aqui na entrevista. Tenho certeza que eles vão gostar também. E obrigado, Fabiana, por esse momento. Eu que agradeço.
e eu gostaria, inclusive, de propor às pessoas os seus seguidores, que multipliquem, né? Porque assim, você, Josivan, sempre foi um menino que a gente teve as nossas relações muito natural, né, de comunicação, mas desde muito jovem você sempre mostrou esse seu espírito para a comunicação social mesmo, na íntegra. Eu queria te parabenizar, dizer para você que todo jovem que tem esse perfil que você tem, que se sinta incentivado, que receba esse espírito de incentivo do que o Josivan tem, para se colocar, às vezes não só nessa questão pública de publicidade e propaganda, mas de colocação. Nós precisamos tanto de jovens na política. Em todas as áreas, né? né? A gente aproveita esse meio para poder dizer que a política também está precisando de mulheres demais. Sim, com certeza. Né? Eu sou contra essa guerra dos sexos que tá havendo aí. Eu sou contra. Sabe por que eu sou contra? Porque eu tenho medo daqui a pouco não vai ter mais. Quem é que vai parir? Sim, não vai ter mais. A reprodução humana vai acabar se o homem entra em guerra com a mulher. Mas tem algumas coisas que eu, conhecendo a minha necessidade, eu posso lutar a favor. Então eu acho que se houver uma paridade numa Câmara Legislativa de espaço de mulheres e de homens, eu acho que as coisas poderiam ser melhor entendidas, né? Com certeza. Argumentadas. Fora a questão social, a questão da juventude, a questão do protagonismo juvenil, né? Então assim, eu acho que são questões relevantes e que as pessoas não tenham medo. Eu acho que o medo é uma coisa que nos impede de avançar em muitas outras áreas da nossa vida. Então, assim, pra cima do medo é coragem. Tem uma frase, sua avó Carmelita fala muito, que eu gosto e falo direto, que eu sou igual pique verde, eu não abro nem na faca. Nem na faca. Né? Eu acho muito massa. Então, gente, muito obrigada a vocês, espero que vocês entendam, espero que vocês ouçam com carinho. Agradeço mais uma vez seu convite, das pessoas que pediu para eu ser entrevistada, até porque eu vim com vergonha, você vê que eu não sou. Então esse perfil aí, né, para publicidade e tal, mas eu vim, porque se alguém pediu, é porque eu tinha que a sua voz é importante para alguém. Para alguém, então a gente tem que atender, né? Com certeza. E brigadão, até a próxima, estamos aí juntos e misturados. Juntos. Beleza. Né? E é isso, pessoal, curta, compartilha aí com os amigos, manda esse vídeo para todos os cantos que vocês estiverem. E é isso, obrigado por terem assistido até aqui, valeu. Menino do céu, e dá-lhe história. Eu não vou beber hoje. Já não tá boa? Amanhã eu vou embora rápido. Só bagaçar. Maria. Pronto, dona Fabiana, deixa eu ver. Vou tirar esse daqui.